ver se o Renato entra aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Foi? Foi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, depois de 1000 lives aí, eu entrando como convidado, nunca convidei ninguém. Então eu tive que Mas aprender aqui. vou ficar Tudo sem bem? microfone. Tudo tranquilo, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom. Bom, eu tô te convidando aqui no Instagram, mas é você que vai conduzir aí. Ó, Perfeito, mas daqui acho a que as pouco. pessoas querem mais te ouvir do que me ouvir, né? Mas enfim, vamos lá. O pessoal vai Bom, começar a perguntar aqui de bolsa, de conga. Vai ser. Vamos tentar focar a conversa aqui, senão vai ser só bolsa. Mas ó, tudo o bem. motivo dessa live, o convite, né? E agradeço você ter aceitado. Eu vejo muito profissional liberal batendo cabeça aí, não só com a questão financeira, mas com questão de coisas da vida mesmo, né? Uhum, E eu estava pensando o que nos dá autoridade de falar, porque aqui o que a gente tem em comum? Somos dois formados pela USP, você pela Politécnica e eu pela Medicina, e a gente tem uhum, autoridade de falar de economia como qualquer pessoa, né? Porque desde o primeiro homem aqui nesse planeta, ele faz economia, ele faz escambo, que seja lá de um machadinho de pedra por um pedacinho de fogo para fazer, ou um peixe, alguma coisa e tal. Então a economia é uhum. uma extensão da ação humana, né? Isso. Então, isso dá autoridade de todo mundo falar. Você não consegue desvincular a economia. Você pode discordar de tudo que eu falar, hein? Fica à vontade, assim, né? Mas a gente não Hum, consegue desconectar a economia do ser humano. Então, perfeito. conhece o ser humano, a gente conhece a economia. E dá autoridade para qualquer um falar sobre isso, né? E concordar, discordar e tal. Você continua me ouvindo? Não? Sim, continua. A sua imagem sumiu aqui, mas tudo bem. Tá? Aqui, Aí pronto. voltou, perfeito. Tô te Bom, ouvindo. então, baseado nisso, né, eu selecionei algumas perguntas que fizeram e a gente vai dirigir um pouco o assunto, né? Eu acho que todo mundo te conhece, né? Eu sou um urologista aí também formado pela USP e tal, não vou gastar mais tempo me apresentando, porque acho que as pessoas querem ouvir sua opinião. Acho que essa epidemia, ela trouxe coisas novas e evidenciou coisas que já existiam e que a gente não conhecia. Uhum, Tem dois aspectos que eu vou comentar e você fala o que você acha do impacto disso na economia e na vida das pessoas. Primeira coisa que ficou evidente, um poder absurdamente grande dos governos em cima das pessoas que eu não imaginava que eles tivessem. Quando eu fui lá e uhum, apertei qualquer número confirma, né, e como vários apertaram, eu não dei esse poder todo que os governos mostraram ter. Quais são esses poderes? De pegar e usar até de violência para restringir a liberdade das pessoas de sair de casa, por exemplo, em nome, entre aspas, de uma ciência. Lembrando que talvez o ditador que mais usou ciência foi o Hitler, ele fez tudo em nome da ciência, se apossou dessa palavra. Número dois, de decretar quais comércios que iriam sofrer e quebrar, né? Sem dar chance de um mercado escolher o que poderia quebrar. Então, isso, assim, para quem gosta de bolsa, né, que acredita num mercado um pouco mais livre, de a gente ser sócio de uma grande empresa, né, ter esse privilégio de um pouco dinheiro ser sócio de uma grande empresa, ou até com pouco dinheiro participar de um fundo grande, com um grande gestor e tal, né, no caso do Alasca e outros, né, é, esse poder de alguma forma assustou muita gente que mexe com o mercado, ficou até com medo, até se pensando em se retrair. Teve gente que quando viu isso pegou, sacou todo o dinheiro, pôs embaixo do colchão. Eu vi pessoas com essa reação, né? Por um outro lado, a gente viu a reação também das pessoas, né? Isso de uns anos para cá a gente tem vindo que assim houve uma época que quem tinha a força física mandava, depois quem tinha o título acadêmico mandava, né? O professor universitário ele punha lá três, quatro títulos, sou professor, cala a boca que eu falo que é o que vale, e agora a gente briga que quem é dono dos memes é que manda, né? Porque a gente viu um grande poder do WhatsApp e um grande poder de se organização, inclusive de peitar esses políticos, né? Mostrando que também quem não está concordando, que também está afim. Como é que você vê uhum. isso, o impacto na economia? Pode discordar de tudo que eu falei, enfim, fica à vontade de comentar o que quiser. Olha, assim, teve muita coisa que a gente errou nessa crise, do ponto de vista de gestão e
coisas que a gente imaginava que iria acontecer na economia e tal. Sem dúvida nenhuma, o maior erro foi ver a reação dos governos. Eu não imaginava que iria fechar tudo desse jeito. Eu acho que a gente já teve casos no passado de epidemias e de doenças que foram talvez até mais graves do que a gente viu, né? A transmissibilidade do corona parece ser super alto, tal. Não se compara com o Ebola, né? Mas o Ebola matava né, bem mais do que o Covid, a letalidade, vamos falar assim. Mas teve outras coisas, né? Teve gripe espanhola, a gente teve SARS, né? Gripe aviária e tal, gripe suína. Então, assim, nunca a gente viu esse negócio de fechar tudo, né? De repente, lá no passado estava errado, agora que está certo. Mas eu acho que não. O que, sem dúvida, ficou esquisito é que dessa vez foi muito diferente. A princípio, a justificativa para essas coisas que se relacionam com intervenção e tal, ainda mais no mundo de hoje, tem que ter uma boa justificativa, né? Uma justificativa bonitinha. Não tem como o governador meter um fuzil na nossa casa e obrigar todo mundo a ficar dentro de casa, né? Fica muito explícito, né? Então tem que ser alguma coisa legal, tipo salvar vidas e tal, esse tipo de coisa. E a população engole bem, né? E aceita, porque talvez esteja correto nesse primeiro momento. Mas depois você começa a ver, e tem coisas que são indizíveis até aqui, né? Compras sem licitação, você vê que preços abusivos, o poder público usando dessa situação para coisas totalmente não éticas, né? Então aí você começa a desconfiar, pô, será que ele pensou na minha vida mesmo quando pediu para ficar em quarentena ou ele tinha segundas ou terceiras intenções? Mas para quem investe, e aí essa abordagem eu acho que é a mais poderosa, assim. É um negócio que a gente gosta muito de lembrar da filosofia do Charlie Munger, né, o sócio do Warren Buffett, que é menos rico que o Warren Buffett, mas na minha opinião é mais sábio e mais inteligente. O filho do Warren Buffett fala que o pai dele, o filho do Warren Buffett fala que o pai dele, o Buffett, é o segundo homem mais inteligente que ele conheceu. O homem mais inteligente é o Charlie Munger, sócio do pai. O Charlie Munger ele fala o seguinte: você, para conseguir investir bem, você tem que dominar vários assuntos. Não né, milhões de assuntos, mas alguns importantes. Porque ele fala que a arte do stock picking nada mais é do que um pedacinho de um negócio muito maior que chama worldly wisdom, que é, né, conhecimento do mundo, né? A pessoa sábia, né? E conhecimento, de forma geral, envolve várias coisas. História, né? Saber um pouco de psicologia humana, economia, ler contabilidade, né? Lógica, matemática, são grandes pilares do conhecimento humano, né? E a gente, de fato, precisa de tudo isso para poder investir bem. E por isso que você vai melhorando ao longo da vida inteira. Quando você chega lá com 75 anos de idade, você está no seu auge. Diferente de um jogador de futebol que chega ali nos 30. Né? A gente ri de nós mesmos, né? No começo, né, da vida, as coisas que acreditou e tal, né? Então, investimento é como se fosse algo que nunca acaba. Você nunca chega no seu auge. Provavelmente, o seu auge é um pouquinho antes de você ter Alzheimer, né? Você está ali no final. E diferente de outras profissões, né? Jogador de futebol, o auge é 35 anos, né? Até na medicina, se a pessoa opera, tem que estar com a mão, né? O senso de fineza extremamente apurado, né? Pode ir até alta idade, mas esse negócio não é até o fim da vida, né? E investimento não, porque é totalmente só a cabeça, e você fica acumulando conhecimento. Por isso que na minha profissão, diferente da sua, que a sua nunca acaba, mas você tem pelo menos uma graduação. Eu não tenho graduação em gestão de recursos, não existe. E não tem um arbitrador mais esperto do que o empresário de faculdade. O que tem curso nutrição para formar advogado, para formar arquiteto, engenheiro mecânico e tal, e para formar o que eu faço? Não tem.
Nem conseguiram até agora, porque por um simples problema. A carga horária seria infinita, né? Você tem que saber de tudo quase, né? Mas um negócio muito importante que a gente sempre leva em consideração, tem que entender de contabilidade, entender de economia, macro, papapá, mas tem um assunto que eu acho muito legal. E nisso, médico tem algumas vantagens. Por isso que a gente tem bons investidores médicos. A gente tem que saber lidar com problemas onde a informação é incompleta, né? Você não tem toda a informação completa. Quando a informação estiver toda completa, o preço já foi, né? Então você tem que decidir se vai investir ou não, vendo algumas coisas. Ah, o CEO é bom, a companhia está gerando caixa, esse trimestre foi ruim porque teve Covid, mas o capital de giro está virando. Será que a economia vai crescer o ano que vem? Não sabemos. Você junta as peças e toma a decisão com base em informações incompletas. É igual o médico que fala, o cara está com o nariz escorrendo, dor na garganta, né? Tá inchado aqui o pescoço, deve ser infecção. O cara vai falar, deve ser apendicite. Ele não tem certeza, mas ele vai isolando o problema. Isso é uma habilidade. A segunda é sempre fazer paralelo de empresa, isso me ajuda muito. A empresa é um ser vivo, exatamente igual. Você pode imaginar como os executivos ali dentro, o dono, né? O dono é o sistema nervoso, né? É o cérebro e tal. Você tem o management, que é os músculos ali trabalhando, né? Você tem os funcionários, os colaboradores, é o sistema circulatório, né? É um ser vivo, e como ser vivo, você pode tratar ele sob o ponto de vista darwinista. O darwinismo ajuda a entender muito como que as coisas se desenvolvem ao longo do tempo. Então, aquela empresa, ser vivo, se tomar as atitudes corretas, cresce, né, aumenta o seu território, né, ganha mais força. Se não se adaptar ao longo do tempo, morre, entra em extinção. Então, aquele ser vivo faz alianças, tem competidores, então não é survival of the strongest, é survival of the fittest, né? E quando você começa a pensar sobre esse ponto de vista, algumas coisas te dão paz de espírito para investir, porque é muito difícil quando a gente vê os investidores, mas será que esse Covid vai transformar a economia numa crise de 29 de novo? Será que o Brasil vai quebrar? Será que a gente vai recuperar o PIB perdido em 2021? É muito angustiante essas coisas. E, na verdade, não dá para saber com certeza. Você pode até ter o seu palpite, né? Mas o que traz paz de espírito é o seguinte: se a empresa for um bom ser vivo, um bom organismo, esperto, safo, vamos falar assim, ele de alguma forma vai saber lidar com a situação. Então, não está bom para vender na loja física, porque fechou, vende online. Né? Não está dando para vender esse tipo de produto, mas aquele está bom. Então o management vai lá rapidamente e se aproveita disso. A gente não está conseguindo crescer porque o nosso mercado está estagnado, mas a gente tem caixa para caramba, dá para comprar concorrentes pequenos que estão no ramo de tecnologia. Então você vê, por exemplo, Localiza comprando algumas empresas de tecnologia, no business de locação de veículo. Você vê, por exemplo, os bancões super fortes, musculosos, grandões, mas se não se adaptar, cedo ou tarde vai ser corroído por fintech, empresa de tecnologia. Então aproveita, né, a musculatura que te faz sobreviver na crise, mas para tentar se adaptar. Então, sob esse ponto de vista, a gente fica um pouco mais imune a essas coisas que os governos inventam do dia para a noite. Interferência, né, quarentena, sei lá, a cada 15 dias o cara prorroga mais 15 dias, porque é muito difícil você prever o que vai acontecer e da cartola dos governantes saem coisas desagradáveis, né? Então você não consegue, você nunca pode contar com eles para melhorarem a sua vida. Você nunca pode, nunca é o seu plano A, né? Ele sempre vai estar ali para fazer você pagar imposto em dia
e não vai tentar te ajudar, não. Né? Se está te ajudando com uma mão, está te atrapalhando com a outra. E tem uma entidade, que você estava falando no começo, tem uma entidade que apareceu nos últimos alguns séculos, que é a empresa, né? A empresa, a companhia organizada, né, por pessoas com objetivo em comum de fazer alguma coisa, né? De construir uma casa, uma empresa que faz, sei lá, pneu de carro, uma empresa que traz alguma solução para alguma coisa. E a empresa é uma entidade nova no mundo, né? Isso é fruto da liberdade econômica, né? Do livre-arbítrio das pessoas, é fruto do direito à propriedade, da pessoa saber que ela é capaz, né? E é fato que os governantes ainda pegam um pedaço importante do que a companhia faz, mas não pega tudo, né? Então, para a gente investir, do nosso lado aqui, mais importante do que tentar prever o que vai sair da cabeça dos governantes, que a gente nunca consegue saber tudo, é tentar ter empresas que, se a bola vier quadrada, né, vier a meia altura ou vier muito alta, a empresa vai conseguir matar no peito e pôr a bola no chão para jogar. Então é isso que a gente tenta fazer. Agora, um negócio que está ficando preocupante, eu não sei qual que vai ser a cena final desse filme, né? É as intervenções. E vou dar um exemplo que está acontecendo no Japão. Eu acho que o Japão ele é prenúncio muito do que está acontecendo no mundo. Você quer tentar entender o que vai acontecer com os países, dá uma olhada para o Japão, né? Para quem já assistiu Thundercats, né? Espada Justiceira me dê visão além do alcance, olha para o Japão. Então, crescimento populacional caindo, economia começa a crescer menos, inflação persistentemente baixa, endividamento alto. E um negócio que está acontecendo lá é o seguinte: o governo imprime dinheiro, beleza, as pessoas aceitam, né? A gente está imprimindo no Brasil, os Estados Unidos está imprimindo trilhões, a Alemanha está imprimindo bilhões de euros, ninguém fala nada, mas beleza. O Japão imprimiu de novo agora, 500 bi de dólar, equivalente. O governo imprime dinheiro, dilui o portador de dinheiro, quem tem dinheiro está sendo diluído. O governo pega essa grana e compra ETF, e compra ações. Ou seja, estica um pouco esse processo. O que vai acontecer? O governo, ele imprime dinheiro, né? Ele, com esse dinheiro, ele compra propriedade privada, ele compra empresas, e o japonês, na ponta final, o cidadão ingênuo, vendeu para o governo japonês as ações da Sony, que ele tem, aí o japonês pegou o dinheiro e guardou no título público japonês, financiando o governo. Peraí, se você continuar esse processo, no final o que vai acontecer? Todo cidadão é credor do governo, o governo é dono dos meios de produção, e o governo simplesmente fala, não pago. Você toma um calote via inflação, o governo fica empurrando isso para frente, e lá na frente o governo, como ele é detentor dos meios de produção, ele indica os políticos, os indicados dele para todos os membros de conselhos de administração das empresas, e você tem a reestatização da economia. Como é que vai ser esse negócio se a gente continuar nesse caminho? Então, assim, o que eu faço para mim? Eu não largo os meus ativos de jeito nenhum. Porque eu acho que não tem lugar seguro para você estocar as suas horas de trabalho. Você trabalha, né? E isso te gera horas de estoque de trabalho. Eu gosto muito da definição do Papa Leão, não sei se você vai saber qual é, Leão 11, Leão... número de Papa, é uma encíclica. É muito legal. Ele falou o que é propriedade ou capital, né? Na época capital era sinônimo de propriedade. Estoque de trabalho. Né? O Papa falar isso dá muita saudade, né? Falar que capital é estoque de trabalho. Trabalho a gente é dono da propriedade privada, porque é nosso estoque, né? Então é uma coisa Exato. puxa a outra, né? É quase que Então, sagrada a propriedade privada, né?
como é que você faz quando você abre mão disso para estocar as suas sagradas horas de trabalho na mão de governos que estão te diluindo, imprimindo dinheiro sem lastro? Então, isso é preocupante. E não começou agora. Começou em 71, com o fim do sistema padrão ouro. Em 2008 foi um experimento maravilhoso do ponto de vista do establishment. Ben Bernanke, né, convenceu todo mundo de que era necessário. Dessa vez nem teve discussão. Dessa vez não teve expressão too big to fail, moral hazard. Ninguém falou nada, todo mundo aceitou. Qual que é o próximo? Como é que vai ser a próxima? O pânico, né? Colocou o pânico, aceitaram tudo, e o Japão fez uma revolução marxista com toda prudência e elegância, né? Né? A hora que percebeu, ninguém é dono de mais nada e é todo mundo escravo do governo, sem perceber, né? E ainda dando risada, aplaudindo, né? Isso é pequenininho ainda. Se você vê quanto que o governo japonês tem dos ETFs, não é majoritário, longe disso. Mas era zero. Agora já é alguma coisa importante. Então, a minha preocupação, e aqui eu não estou falando de chapéu de investidor, porque como investidor você se protege tendo bons negócios e tal. Mas para quem acredita numa certa regra de convivência, né, entre as pessoas, governos, direito à propriedade, liberdade, esse tipo de coisa, começa a acender um sinalzinho de alerta, né? Mas eu acho que isso não é coisa minha, assim, ou sua. Acho que muitas pessoas estão percebendo que tem algo de esquisito, assim, que não era para estar ocorrendo isso. Mas tudo bem, dizem que é temporário, né? Mas aí os bancos centrais mal diminuíram o balanço por conta de 2008 e voltaram a inchar de novo. Esse negócio de a gente querer evitar os ajustes, né? Evitar os períodos ruins, evitar os incêndios na floresta que renova a mata e dá força para as que têm mérito, né, crescer. Esse negócio da gente querer evitar a dificuldade vai mantendo vivo, ou negócios, ou business, ou qualquer tipo de estrutura, vai mantendo vivo o que era para entrar em extinção, naturalmente morrer. Negócios eram para sumir e dar espaço para coisas mais eficientes. Então os governos ficam diluindo os cidadãos, imprimindo dinheiro para salvar com que critério? Salvar quem? Né? Quem merece? Né? Com o pretexto de salvar, às vezes, empregos agora, você está mantendo vivo empresas que não eram para existir, era para dar espaço para coisas muito melhor, né? Então, isso é para ficar pensando, não é meio filosófico, mas é preocupante. Tem um Isso. preço pago no futuro, né? E essa era justamente uma das questões que perguntaram, porque bom, acho que tem dois aspectos. O primeiro, que há uma década, um pouco mais no passado, seria impossível imaginar que a gente pudesse fazer uma reflexão dessa e ter aí 1.400 pessoas assistindo, nem que seja para discordar, mas enfim, está pensando no assunto, né? Segundo, que as pessoas trocaram, desaprenderam a noção de riqueza, né? Todo mundo acha que, e de fato, eu estava lembrando, vendo na internet, a primeira televisão a plasma, quando surgiu, custava nos Estados Unidos US$ 10.000, 40 polegadas, né? Aqui na Fast Shop dava na época uns R$ 30.000, isso faz mais de 10 anos. Hoje compra quase com dinheiro de carteira uma televisão de 40 polegadas, né? Então a gente está ficando pobre com iPhone no bolso e Corolla na garagem, né? Que é uma realidade. E as pessoas ainda têm aquele conceito errado que o consumo é o motor da economia, né? Então ele ganha um vale coxinha do governo, que é pago com o dinheiro dele mesmo, com o trabalho dele mesmo, quer dizer, é aquele presente que chega lá, tua mulher toda feliz, ó, te comprei um relógio caríssimo, só que pagou com o teu cartão de crédito, né? Em 10 prestações com juros bem alto ainda, né? E você não vai falar nada que você não vai arranjar briga, né? Então, mas é isso, né? Então é um conceito errado, né? Então essa era uma outra questão também de saber a base da riqueza, né? Como é que uma pessoa um dia vai ter autonomia financeira, né? O brasileiro tem essa cultura ainda que ele está preocupado com as férias de julho para Miami, o dólar baratinho,
ter um eletrônico barato em casa, um carrinho mais ou menos aí, barato, né? Tá preocupado em ter consumo, mas ele não sabe como acumular riqueza, né? Ele não sabe como é que ele vai fazer, ainda ele está naquela linguagem de quantos por cento do CDI. E essa é uma pergunta que fizeram bastante com essa queda da taxa de juros. Vai ter que mudar essa conversa, né? Acho que as pessoas querem ouvir sua opinião aí, como é que é, porque também muito por cento de nada é nada, né? Então, como é que É. fica daqui para frente? Para onde fugir, né? O que faz? Pega o dinheiro, abraça, se abraça na lancha que comprou, se abraça no carro. O que faz? Né? As pessoas estão começando a poupar, tem muito médico aí assistindo, são novos, pessoas jovens que estão começando uma poupança. O que ele faz, né? Ele faz o quê com o que ele sobra de horas de trabalho dele, né? Aí tem um negócio importante, né? Um conceito que você falou, o que que é riqueza, né? A gente confunde às vezes riqueza com bens de consumo, né? Para não falar de qualquer pessoa, já vou chutar o pau da barraca. Eu vou falar do Luiz Alves Pais de Barros, né? Super bem-sucedido, bilionário, se fez sozinho. O padrão de vida dele é igual o nosso aqui, né? A gente come no mesmo restaurante por quilo, né? Pede o mesmo hambúrguer do lado ali, come em cima do teclado, a gente vai para os mesmos lugares, ou seja, o nível de despesa e consumo é a mesma coisa. O carro que ele tem, igual todo mundo, nada demais, né? A única coisa que a gente pede, ele sempre está muito atento para deixar blindado, pelo menos, mas é normal, um carro normal. Não tem coisas do tipo seriado Billions, sabe? O pessoal fica vendo, não tem nada daquilo. Mas é muito rico. E onde você vê a riqueza dele? Os ativos que ele tem. Então, a definição de riqueza mais bacana que eu acho é ativo que te gera renda, né? Ativo que te gera renda. Se você ficar sem fazer nada o dia inteiro, o arquiteto que não está fazendo nenhum projeto, o médico que falou não quero atender mais, o advogado que não atende mais ninguém, o engenheiro que não faz mais nada. Se ele não fizer nada o dia inteiro, está entrando dinheiro. Todo ano entra dinheiro. Porque a Vale pagou dividendo, porque a Klabin pagou dividendo, porque a Magazine Luiza está se valorizando ainda mais, a base de ativos está crescendo, né? Não o preço. Isso que as pessoas confundem. Eu ganhei dinheiro porque o preço subiu na bolsa. Isso não é renda. Isso não é renda. Se você tivesse um pedaço da Vale, pedaço da Petro, da Magazine, da Klabin, da Rumo, da Renner, da Localiza, e elas fossem todas empresas de capital fechado, sem ações na bolsa, de um dia para o outro, se as empresas estão produzindo, estão distribuindo caixa, você está ficando mais rico, sem saber o que aconteceu com o preço da ação. Porque elas não são listadas, não interessa o que aconteceu com o preço da companhia. Não é isso que define se você ficou mais rico ou menos rico. É se a companhia está indo para frente. Se ela está gerando caixa, expandindo, aumentando lojas, operação, volume, a fábrica. Isso é definição de riqueza, é criação de valor intrínseco. Só que como né, as empresas mais importantes do país, normalmente são empresas listadas, o cara vê o preço. E o preço de hoje para amanhã é oferta e demanda de investidor, é medo, ganância, ansiedade, né, fofoca. E de um dia para o outro, se as suas ações se valorizam 3%, e por causa disso você acha, hoje eu enriqueci 3%. Bom, você enriqueceu se você vender. Aí você pegou um pouquinho, né? Mas, e depois? Você vendeu, o que você vai fazer agora? Agora você não anda mais, você não sai mais do lugar, né? Antigamente você saía um pouco do lugar se você deixava no CDI, né? Agora acabou, a gente virou o país mais civilizado. Quem não corre risco não é para sair do lugar. Essa é a regra, lei da física, vamos falar. Sem risco, sem retorno. No Brasil não tinha essa lei da física, agora tem. Então, a definição de riqueza é base de ativos, gerador de renda. Então, o que eu acho que deveria ser, minha opinião, posso estar errado, as pessoas podem discordar de mim, mas eu acho que o dever moral
da pessoa deveria ser a busca pela independência financeira ao longo da vida dela. Não é financeira ganhar dinheiro, não é isso. É criar um mecanismo onde você sempre separa um pedaço das suas horas de trabalho para colocar elas em ativos que crescem ao longo do tempo a ponto de, em 12 anos, 15 anos, 18 anos, mas essa é a ordem de grandeza, aquela base de ativos já te gera uma renda análoga ao seu trabalho braçal, ao seu trabalho como professor, como profissional liberal, como médico, como engenheiro. Você vê, nossa, esse ano bacana, eu coletei de dividendos a mesma coisa que eu ganhei como salário. O que você fez nesse momento? Você se duplicou, uma clonagem. Você tem um ser virtual seu trabalhando, Trabalhando, né? 4 mãos trabalhando. Só que aí é o seguinte, aí vem a beleza dos juros compostos, que as pessoas ignoram. Os primeiros 18, vou chutar um valor fácil para as pessoas entenderem. Você demora 10 anos para criar esse outro doutor Renato, que está trabalhando para você. 10 anos. Depois de mais 10 anos, aquele doutor Renato virou 2. Depois de 10 anos, aquele 2 virou 4. Porque você vai duplicando, eles vão dando filhos. Clones, filhos de clones. Chega em um dado momento, você tem a liberdade de poder escolher o seguinte, eu continuo trabalhando por prazer, porque eu quero, porque me faz bem para a alma, porque eu me sinto bem. Não porque eu preciso para comer. Para comer, os meus virtuais ali dão conta. Né, o dividendo que eu recebo da Vale, a renda que eu recebo dos meus fundos imobiliários, ou a apreciação do meu ativo Amazon, Google, me dá conta do recado. Então, você continua trabalhando porque você quer, né, por amor. Né? E aí, essa deveria ser, acho que, a jornada de uma pessoa. Tem beleza nisso, né? Você passa um ensinamento muito virtuoso para os filhos quando você tem esse tipo de conduta. E, infelizmente, essa sociedade meio do consumo, frenético, e o novo iPhone, né, outro carro, outro modelo, faz com que você desfoque do que é importante, você come do seu estoque de capital guardado para sempre conseguir aquele a mais, aquele carro a mais, aquela coisa a mais, e você pode passar pela infelicidade de chegar numa certa altura da vida, sei lá, 60 anos, 65 anos, e falar, meu, eu fiquei correndo o ano inteiro, ou a vida inteira, atrás da cenoura, né, atrás daquela felicidade vazia, e não construí. Eu não construí base de ativos. E aí você começa a olhar para o governo com a mão assim, né, pedindo esmola para ver se o governo te ajuda. Aí o governo começa a te extorquir, né? Não, eu te ajudo, mas tem que ir, você tem que votar nesse cara, tal. Aí você ficou Vende escravo. alma. Você não conseguiu a sua liberdade. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, a gente não nasce livre. Todo mundo nasce escravo. Você nasce sem saber falar, você não tem dinheiro, você não tem nada. É o seu dever buscar a sua liberdade ao longo do tempo. Né? E ninguém vai te dar nada. É você que tem que correr atrás. Só que com disciplina e paciência você consegue. Então, a riqueza é ativo que gera renda. Não é tão difícil entender, né? Só que requer tempo. E você fica muito tempo, como é exponencial essas coisas, são taxas constantes, né, ao longo do tempo, taxa de retorno, que essa é a grande lei, né? Infelizmente, as equações exponenciais, elas ficam muito tempo raspando no eixo X, antes de começar a inclinar mesmo, né? Se você vê a história dos velhinhos investidores americanos, a própria história do Luiz Alves, eles ficaram muito tempo com taxas de retorno altas, mas com uma base de ativo baixa, né? Porque o que adianta? O cara saiu de 12 mil reais para 35 mil reais, por exemplo. Pô, cadê 3 vezes?
Mas, pô, não garante a vida de ninguém, né? Então ele continua. Mas essa mesma taxa de retorno, quando o cara sai de 1 bi para 3 bi, pô, é legal, né? A mesma Aí taxa. Então, assim, então acho que essa é o que eu entendo sobre riqueza, sobre o que, que a gente deveria fazer. muito bom. Bom, tem mais uma dúvida, assim, para a maioria das pessoas funciona a questão da disciplina e a constância nos investimentos, né? Também não adianta fazer uma grande poupança ou correr atrás de uma receita milagrosa, aquela dica da empresa falida que um dia vai ter um agora vai, etc e tal, né? Agora, é possível para alguém que não é do mercado, não é do ramo, que não é uma pessoa, talvez, com a habilidade toda que você tem, fazer algum grau de valuation, né? Quer dizer, olhar para algum lugar e isso aqui está barato, está caro, compra um pouco mais, um pouco menos. Talvez muito mais para satisfazer um gosto de aquela sensação de ter comprado barato na promoção do que efetivamente disso ter algum impacto grande de longo prazo. Ou nem deve olhar para isso aí, olhar o bar, vai comprando, dane se está barato, está caro e vai levando, tocando para frente. O que você acha assim para quem é normal assim, né, que vive e trabalha e não tem como dedicar muito a isso e tal? Eu acho que dá sim. Eu acho que achar uma empresa barata é o mesmo trabalho que uma pessoa tem quando ela quer decidir entre comprar uma TV da Sony, LED, Smart TV ou uma da Samsung e tal, tal. Se a pessoa faz o trabalho bem feito e gosta do assunto, ele vai pesquisar, ele vai ver os detalhes, né, dessa TV da Sony, comparar com o da Samsung. Ele vai ter umas coisas de resolução que ele não sabe o que quer dizer, mas ele vai pesquisar, colocar no Google, ver a definição. Ele vai ler avaliação de especialistas sobre a TV. Né? Ele vai na loja, ele pede para ligar, testa. Ele faz um trabalho antes de comprar a TV. Às vezes tem gente que faz isso antes de comprar um carro. Então, antes de investir numa empresa, é um pouco análogo. Quem que é o presidente, quando essa empresa foi fundada, deixa eu dar uma olhadinha no balanço. Ah, não entendo nada de contabilidade. Pô, contabilidade não é um negócio que foi inventado agora, não é ciência da NASA. Tem livro de contabilidade, contabilidade um, 2, 3. Entra na grade de um curso de contabilidade lá da USP, de qualquer lugar, e vê lá, contabilidade um. Qual que é a bibliografia? Ah, tem esses 2 livros. Lê um livro. Quanto tempo vai demorar para você ler um livro de contabilidade? 60 dias, 90 dias? Não vai morrer, não vai matar ninguém. O que é 90 dias perto de uma vontade genuína de querer escolher empresas ao longo da sua vida? Então dá para você ter um mínimo de preparo. O que a gente tem que ser realista é o seguinte: se a pessoa trabalha, tem a sua própria profissão, ela tem que se dedicar aos assuntos específicos dela. Então ela não vai ter muito tempo para ficar o dia inteiro olhando balanço de empresa, procurando oportunidades, tá? É difícil. Então, comparado com quem só faz isso, a capilaridade, né, e o universo de cobertura de uma pessoa normal é menor. Só que eu gosto muito da abordagem do Peter Lynch para as pessoas físicas. Eu acho que vale a pena ler os 3 livros dele. Que ele fala o seguinte, é verdade. Todas as pessoas têm capacidade de olhar a fundo, ou elas são especialistas em alguns nichos, em algumas empresas, muito mais do que o gestor profissional. Então, se você vê, por exemplo, um cara que trabalha numa construtora, o cara trabalha na Iven, construtora. Ele é um comercial lá e super envolvido na companhia, por exemplo. Ele sabe como é que está a velocidade de vendas de imóveis nas cidades, como é que está, se o estoque está diminuindo rápido ou não, como é que está os concorrentes. Ele lá na Iven sabe se a Cirela está vindo com muito lançamento, como é que está a Gafisa. Então ele consegue ter uma boa ideia sobre o universo das construtoras. Pô, só aí tem bastante ações para olhar. Tem bastante ação bacana para olhar. Como ele está envolvido na construção civil, ele começa a ter ideias também de como é que está imóvel comercial, como é que está a demanda por escritório, como é que está os aluguéis, custo de construção. E aí, de repente, ele começa a ver que, pô, tem um fundo imobiliário de um prédio na Faria Lima, o fundo imobiliário está valendo na Bolsa R$ 8.000 por metro quadrado. Só para comprar o terreno na Faria Lima é R$ 8.000.
Então, para o custo de concurso de construção vai para 20 mil. Pô, o cara está comprando por 40% do valor de reposição. Ele consegue ver isso. Outra coisa, por estar na construtora e conversar com o pessoal da construtora, ele consegue saber como é que está preço de cimento, preço de vergalhão, né? Se tem preço de vergalhão responde muito responde muito à demanda por construção pesada no Brasil. Ele começa a ter opinião sobre Gerdau, que vende aço longo aqui no Brasil. Então, assim, eu dou um exemplo específico. O cara pode trabalhar no mercado, ter opinião sobre alimentos e tal. Então, é só olhar ao seu redor. Então, a pessoa, ela é lá uma vendedora de imóveis da Gafisa e ela quer ter opinião sobre a Tesla. Nunca andou num carro híbrido da vida, nunca viu um Tesla na frente e acha que Tesla está barato, porque leu em algum lugar. Ou quer ter opinião sobre alguma coisa que está acontecendo na Alemanha. Mas calma, né? Aí tem que ter um pouco de humildade e um pouco de foco para tentar, vamos tentar nos ater ao nosso círculo de competência. Tem um monte de companhia listada na bolsa que eu não tenho coragem de chegar perto, porque eu não tenho competência para olhar ela. Então, tem várias. Por exemplo, uma que sempre me pergunta, eu nunca parei para olhar, porque eu não consigo entender. O IRB, não consigo. Eu olho, eu vejo aquilo, não dá. Então, assim, aí tem pessoas que não trabalham com investimento em ações e perguntam para mim o que eu acho do IRB. Eu falei, por que você está perguntando? Você comprou? Ele falou, comprei. Eu falei, por que você comprou? Aí já começa, né? Então, eu acho que é possível, sim, a pessoa física fazer conta, olhar quanto que a empresa tem no caixa, quanto que tem de imóvel, quanto que tem só de imobilizado, ver quanto que vale na bolsa. Não dá para olhar tudo, porque a pessoa tem a profissão dela, mas alguma coisinha dá para se aproveitar, sim. Agora, ao longo do tempo, se o advogado, o médico, o engenheiro, o arquiteto, ele vai mantendo esse costume de olhar empresas, né, sempre, né, separar uma horinha do dia para fazer uma conta, olhar um balanço, depois de 30 anos, o universo de cobertura dessa pessoa é enorme. Virou um investidor profissional. Muito bom. Bom, vai pelo seu tempo aí, a hora que você achar que as Não, perguntas o tempo vai ser do Instagram. Em uma hora ele derruba a gente. Por mim, a gente pode ir até o fim aí. Quanto que tem aí, doutor? A gente tem mais o Tem quê? Uns 12 minutos? minutos. Tem uns 12. 12. Então vou falar, ó, perguntar, escolher aqui uma coisa que acho que você responde muito bem isso aí. Tem a visão, a economia vê muito, tenta entender os ciclos, né? E isso é mais ou menos igual ao apocalipse, a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando, né? Então a gente tem que tentar se afastar bem. Não, eu acho que aí um pouco inspirando no Chesterton, ele fala que para a gente opinar sobre um assunto, hoje a gente tem que estar muito dentro do assunto ou bem longe para poder enxergar de longe. Eu acho que você tem as duas visões, porque você está dentro do mercado, totalmente dentro com a sua asset, e também tem essa visão de mundo ampla que pouquíssima gente tem. Eu acho que, pelo que eu entendi aí, não chega a 10% das pessoas que conseguem ter a tal da visão 3D, né, que o Scott Adams fala bastante também, né? Enfim, mas tem o Ray Dalio fala muito dessa questão dos ciclos econômicos, dos ciclos de débito de longo prazo e tal. E aí vem aquela pergunta: o Brasil está barato, está caro, o que faz? Compra. A gente já entendeu que a ação é um ativo importante, né? Fundo imobiliário também. Compra aqui, compra nos Estados Unidos. O que está barato, o que está caro? O Brasil era para ter caído mais. Tem um monte de pergunta que todo mundo quer a resposta não existe, obviamente. Mas se você quiser gastar esses últimos tempos, acho que vai responder pergunta para muita gente. Tem uma frase do Luiz Alves que eu gosto muito, que é o seguinte: não adianta você procurar ouro em mina de prata. Não adianta. É um esforço hercúleo, é difícil você achar alguma coisa de ouro numa mina de prata. Você tem que achar ouro em mina de ouro, né? Então, quando a gente olha o Brasil hoje, a gente acha que é mina de ouro. Por que está acontecendo aqui no Brasil? Tudo o que joga preço de ativos para baixo quase que aconteceu num espaço curto de tempo. Espaço curto de tempo é alguns anos. Então, se a gente olhar de 2015 para cá, a gente tem preços de commodities super baixo, isso joga o valuation do Brasil para baixo. A gente tem economia totalmente, né, estragada, vem desde as pedaladas fiscais, e agora a gente teve uma pancada enorme do Covid aí.
Então você tem economia fraquíssima. A gente tem confiança dos consumidores baixo, isso é importante, para o ativo estar subvalorizado. E a gente tem utilização da capacidade instalada super baixa. Bom, isso cria as condições iniciais, né, em física, o V0, para melhorar muito o preço dos ativos ao longo do tempo. Aí, como que você pode imaginar o que é o preço de um ativo? Você pode imaginar ele de diversas formas. Um negócio legal para você imaginar, bem visualmente, é o seguinte: o preço do ativo é um múltiplo, né, preço dividido por lucro, o PI em inglês, ou PL, preço dividido por lucro, vezes o lucro. Então, PL vezes o L, você elimina os L's, dá o P, que é o preço. Então, o preço é um múltiplo do lucro. Como é que está o múltiplo dos lucros aqui no Brasil? Está em linha com a nossa história, né? Em linha. Você olha o que está mais ou menos projetado e não está nada muito indecente para o ano que vem, você vê que a Bolsa está alguma coisa ao redor de 13, 14 vezes lucro. Na média nossa, a gente era 12, né? Tanto faz. O múltiplo é muito importante para definir o que vai acontecer com o preço num espaço curto de tempo. Num espaço curto de tempo, o que determina o que vai acontecer com o preço não é o L, é o PL. Se o múltiplo expande de 14 para 20, de 14 para 28, ou sai de 14 para 7, ele explica muito do que vai acontecer com o preço. Então, se o múltiplo sai de 14 para 28, você tem uma componente de 100% aí, né? Se o múltiplo sai de 14 para 7, você caiu 50%, exagerando. Mas no espaço curto de tempo, o múltiplo explica muito do seu retorno. Num espaço muito longo, o múltiplo é irrelevante. O que explica o seu retorno é o L. Então, se você pega em 30 anos, se o múltiplo sai de 10 para 20, 100% em 30 anos não é nada. Vai dar um retorno anualizado de 0,5%, 1%, não é nada. Mas o lucro da empresa sai de 10 milhões para 3 bi. Então dá 300 vezes. É muito mais importante do que o componente do múltiplo. Então, assim, o múltiplo é algo que você pode descartar, porque tem pouco para acontecer com ele. Talvez até expandir, porque a taxa de juros caiu. Mas vamos ignorar o múltiplo. Então vamos concentrar no lucro. Qual que é o lucro das empresas hoje, né? Versus o que vai ser em algum momento lá em 2025, 2026. O lucro hoje, ele é consequência de uma utilização da capacidade super baixo, de um mercado, né, um nível de emprego na sociedade super baixo, o desemprego está altíssimo. O que acontece quando milhões de pessoas voltarem para o mercado de trabalho, ganhar salário e poder consumir? O que vai acontecer quando o grau de utilização da capacidade sobe na companhia? Só para dar um exemplo. Imagina uma companhia que fatura 100 milhões de reais e como a economia está super fraca, o grau de utilização está baixo, ela está com despesas e custos, somando tudo, de 98 milhões de reais. Quanto que ela ganha? Lucro líquido, 2 milhões. Faturo 100, gasto 98, estou ganhando 2. O que acontece se o faturamento dessa companhia crescer 10%? Não, as vendas saem de 100 para 110. O que acontece com os 98 milhões? Vai ficar muito parecido com os 98 milhões. Vai continuar 98, porque o grau de utilização da capacidade está baixo. Então, você vai vender mais sem incrementar custo. Você simplesmente vai ocupar mais a fábrica. Mão de obra barata não vai encarecer o seu custo de mão de obra. Você vai continuar enxuto. Então, só para continuar o exemplo matemático, se você sobe 10% o faturamento de 100 para 110, e seu custo e despesa sai de 98 para 98, o seu lucro sai de 2 milhões para 12. Então, essa alavancagem operacional, na minha opinião, vai acontecer cedo ou tarde. Agora, eu não sei falar se vai ser em dezembro de 20 ou em outubro de 21, não sei.
mas que está guardado aí para acontecer nos próximos 4, 5, 6 anos, está guardado. Então, esse lucro líquido hoje pode ser 5 vezes maior, 6 vezes maior, porque a gente está com uma economia extremamente deprimida. E se você mantém o lucro constante, você vai ver o que vai acontecer com a Bolsa. Então, é muito mais sob o ponto de vista de potencial guardado que eu gosto de olhar a Bolsa. É óbvio que você tem que ir para concluir, você tem que olhar empresa por empresa, sei lá, a Magalu vai continuar crescendo lucro para caramba, a Petrobras não sei, depende do preço do petróleo, tem que voltar um pouco mais, agora está ruim, mas eu acho que vai subir em algum momento. O minério nem caiu na crise, acho que vai começar a crescer, porque as economias do mundo vão estimular crescimento urbano, construção civil e tal. Então, no agregado, somando Magalu, Renner, Itaú, Vale, MRV, somando tudo no agregado, acho que o lucro vai subir muito. E isso vai ser a força que vai empurrar esse índice para cima. Bastante para cima. Não é um jogo de 10%. É um jogo de algumas vezes, em É, alguns anos. Esse é o jogo. muito bom, Então eu acho bem barato. Né? muito bom. Tá dado o recado aí, né? Tá. Então acho que é isso aí. Acho que quer fazer um comentário final. Foi excelente, né? Eu acho que as pessoas aqui, ó, só cresceu o número de pessoas que estão assistindo, né? E se manteve estável. Quer dizer, ninguém se desagradou e saiu, né? Não, eu acho que assim, o pessoal que acostuma ver eu falar sobre o fundo, e tal, acho que é uma conversa legal e eu acho que as pessoas estão arrumando formas de se organizar e transmitir conhecimento de forma autônoma, né? De forma sem intermediação. Então, é muito bonito ver as pessoas escutando a conversa, participando entre um engenheiro e um médico, e não tem nenhum grande intermediário aqui. É, Não tem nenhuma grande emissora, jornal, organizando isso aqui. As pessoas tentando trocar experiências. Eu acho que o pessoal que não te conhece muito, acho que vale, se você quiser deixar o seu usuário de Twitter aí para o pessoal acompanhar. O pessoal não sabe, mas o Renato é um grande amigo. A gente tem filhos numa mesma escola, conversamos bastante. Primeira vez que a gente conversou foi numa festa junina, né? Eu lembro até é. hoje. Eu tinha E assistido, a gente. coincidência, uma apresentação tua do Alasca aí por um outro convite, nada a ver com. Mas aí E, eu olhei você falando lá, vai bom, vamos ver aqui, né, as coisas. Aí comecei a olhar, né, e cada live que assiste é uma baita, é quase um curso de economia de tudo, né? Vai muito além disso aí, né? se quiser deixar o seu usuário aí, meu, de Twitter, Instagram, aí fica à vontade, meu É, pessoal. é Renato Falsi, é meu nome mesmo. Renato. Renato Falsi, é Falci. E E aí no as Twitter é pessoas. a mesma coisa? O Twitter também. Acho que tá o Júnior lá, preciso olhar. O Twitter eu mais fico no dos outros do que no meu agitando, mas vamos lá. Bom, obrigado aí. Vamos ver se a gente faz mais para Eu frente que aí. agradeço, né? A gente combina aí, acho que foi excelente. Valeu, meu. Abraço pra turma aí. Um Até abraço, mais. obrigado aí, aí. Tchau, Tchau. tchau.